Lá, qualquer coisa que você faça, são muitas oportunidades, né? Não tem tantas pessoas, tanta concorrência. Lá, praticamente todas as áreas você ganha muito bem. Eu acho que eu fui puxada para as coisas que foram acontecendo. Porque em nenhum momento eu anunciei que eu só trabalhava com autismo. O counseling, ele é algo mais estratégico, né? Ele é algo mais pontual. Né? Porque eu não posso resolver por você nada. Você vai resolver por você. O meu trabalho, ele é fortalecer as crianças emocionalmente. Muito bem, está começando mais um No Plano 7, o seu podcast semanal. E aí, como passou a semana? Passou bem? Espero que você tenha passado bem. E hoje nós temos mais um episódio importante para falar de assunto importante. Nós hoje iremos falar sobre terapia infantil. E nós iremos conversar com ela, com Amanda Kopp. Tudo bem, Amanda? Tudo ótimo, e você? Graças a Deus. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Amanda Kopp. Valeu. Eliomar, Arte e Voz, comigo aqui, acompanhando mais esse bate-papo. Juntinho. Mais um final de semana juntos, né? Para você curtir o podcast no Plano 7. Você já se inscreveu? Você que chegou aqui curioso pelo assunto? Não se inscreveu? Por favor, se inscreva. Porque senão pode acontecer alguma coisa com você, hein? Pois é, ficar sem informação. Com certeza. Curta, compartilha com os amigos e vamos para essa jornada que inicia agora. Quem é a Amanda Kopp? Essa é uma pergunta muito difícil, né? Eu acho, até para mim, que sou a Amanda Kopp. Bom, eu acabei de chegar aqui em Cachoeiro, né? Estou aqui desde abril, então, e estou trazendo para cá algo que eu acho que é bem inovador, eu diria, né? Então, eu estava morando na Austrália e decidi que era a hora, eu senti no meu coração e resolvi vir para cá. Então, desde então, tantas coisas aconteceram e está sendo uma jornada que é desafiadora, né? Mas, ao mesmo tempo, acho muito bonita e com propósito. Você decidiu ir para a Austrália mediante a esse objetivo que você está trazendo agora ou Não. Isso aconteceu durante... Como que foi essa questão, você ir para a Austrália e estudar lá sobre essa questão do, né, terapias infantil, né? Que a gente você vai me explicar depois em meandros aí. Uhum. Como que foi isso aí? Então, na verdade, eu vou contar um pouquinho da minha história. Sim. De como que foi. Eu me formei em medicina veterinária. Poxa. Uau! Mas para mexer com cavalo ou para mexer com poodle? Com pet. Eu trabalhei tanto com animal de pequeno porte, animais silvestres, então marinhos, sim. Mas eu estava tentando uma vaga para Petrobras. E para essa vaga precisava de ter inglês, né? Sim. E o meu inglês era aquele The Books on the Table, né? Aquela coisa bem, bem básica. Kitchen, chicken, né? Então, aquela coisa bem... E, obviamente, eu não consegui essa vaga, porque o meu inglês não foi suficiente. E até, na época, uma menina que morou na Austrália foi quem conseguiu essa vaga. E eu falei... né, eu fiz aulas de inglês aqui e tal, mas... meu pai sempre falou, é tão importante, mas para mim era uma coisa que eu nunca me
como que eu posso dizer? Eu nunca me familiarizei com o inglês muito bem, assim, né? Então não era uma coisa que eu gostava. A língua te assustava um pouquinho? Com certeza. A minha esposa, professora de inglês. Ai. Mas eu não sei inglês. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas... É verdade. E, enfim, e aí eu falei, não, quer saber? Essa é a hora de talvez eu explorar. Porque eu sempre tive essa vontade de morar fora, né? Eu pensava, não, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para os Estados Unidos. E aí eu acabei começando a olhar as possibilidades, né? E aonde eu entrava, o pessoal falava, por que você não vai para a Austrália? Olha, tem os Estados Unidos aqui, mas por que você não vai para a Austrália? Então eu acho que a Austrália me quis, desde o começo. Ela te chamou? Ela me chamou, porque eu nem... Tinha amigas na faculdade que foram para a Austrália, fizeram intercâmbio lá, e para mim nunca me chamou, assim, atenção, né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou para a Austrália, melhor ir para lá do que não ir para lugar nenhum, né? E aí eu fui me aventurar lá com os cangurus. E ficou quanto tempo lá? Fiquei 9 anos. 9 anos. Bom, 9 anos. Tempo bacana, hein? Bastante, né? E lá você ficou atuando em alguma área que você já atuava no Brasil? O que você fez para sobreviver lá? Então, quando eu cheguei lá, eu fiz vários tipos de trabalhos, né? Trabalhei em restaurante, enfim, trabalhei em várias coisas. E até pensei em ir para a área da veterinária lá, né? Mas aí falei, foi complicado, porque eu ia ter que bater as grades, né? E aí eu fui meio que desanimando, né? E aqui no Brasil eu já tinha esse contato com trabalho voluntário. Então eu já ia em asilos, enfim. E eu gostava muito. E eu falei, por que não? Né? Por que eu não vou me aventurar em fazer alguma coisa relacionado aos serviços comunitários, né? E tinha esse curso lá. Sim. E aí eu falei, vai ser esse. Então eu vou tentar. Porque lá é diferente daqui. Lá, qualquer coisa que você faça, são muitas oportunidades, né? Não tem tantas pessoas, tanta concorrência. Então, lá praticamente todas as áreas você ganha muito bem. Então eu falei, é isso que eu vou tentar. E eu comecei. E quando eu comecei, eu trabalhei com idosos. Mas para mim foi muito difícil por causa do luto, né? Então eu tinha que lidar com a perda. Eu estava trabalhando um dia com a pessoa e no outro dia ela já não estava mais lá. E até que chegou o meu primeiro cliente, criança, que era um menino autista de 9 anos. E assim foram aparecendo clientes sucessivamente, um atrás do outro, e todos eles eram autistas. Eu tenho um para você, de 15 anos. Tem? Que Tenho para você, de 15 anos. Que maravilha! Foi um trabalho muito, muito bonito, muito gratificante para mim. Foi uma jornada bem sinuosa, né? Não foi algo linear, que eu sabia o que eu queria, como vocês viram, né? Saí lá da veterinária e era isso. Não, foi uma coisa... Eu acho que o caminho, tudo que aconteceu, eu acho que na minha vida, foi tudo de acordo com como posso dizer? Com o universo, eu acho. Eu acredito muito nisso, nas energias, né? Então, eu acho que eu fui puxada para as coisas que foram acontecendo. Porque em nenhum momento eu anunciei que eu só trabalhava com autismo. Não, foram vindo para mim. E desde quando eu comecei a trabalhar com criança, eu descobri, eu acho que eu posso dizer que um dom, né? Algo que foi muito fácil para mim, né? O que é essa ludoterapia e sand play, né? O que é isso? Me explica melhor sobre isso aí. Então, aí nessa minha jornada eu acabei, enfim, indo para vários... Antes da pandemia, eu estudei para ser educadora, para ser professora de inglês como segunda língua, e veio a pandemia e acabou fechando tudo, né? E eu não consegui trabalhar na área como professora. Sim. E eu já tinha alguns clientes e eu queria fazer algo a mais com eles, né? E eu ficava me perguntando, eu já trabalhava em parceria com alguns terapeutas,
na parte dando assistência a eles. E aí eu fiquei, bom, o que eu posso fazer? Eu quero ir para a área da terapia em si, né? Porque eu não queria dar só assistência, eu queria ser a terapeuta. E aí eu comecei a pensar em alguns cursos, e o counseling, que é no que eu me formei, né? Eu me pós-graduei, na verdade, em counseling. Ele, lá fora, é assim, tem a psicologia e o counseling. O counseling, ele é algo mais estratégico, né? Ele é algo mais pontual. Então, ele não faz diagnóstico, né? O counselor, no caso. Sim, sim. Ele não faz diagnóstico, é uma terapia falada, né? Como se tem aqui no Brasil. Só que aqui fica meio que tudo junto. Lá não. Muitos counselors lá são pessoas que já estão encerrando algum tipo de carreira e estão começando essa... Mas não tem a ver um pouco com a psicanálise no Brasil, por exemplo, que ela é um... Não exatamente, não exatamente. Mas tem o mesmo... Sim. Porque, por exemplo, para você se tornar um psicanalista, não precisa necessariamente fazer uma faculdade, né? Sim. Você faz um... Sim. Então é mais ou menos a mesma coisa, mas qual é a diferença disso aí? Então, na verdade, eu acabei me formando em counseling, e o counseling, ele é essa assistência que você dá à pessoa pela terapia falada. Ela não é, como eu falei, eu acho que o psicólogo, se a gente fosse falar, ele faz diagnóstico, ele trabalha mais com médico, isso tô falando lá fora, tá? Sim. Ele trabalha mais com médico, com a parte de diagnóstico e testes. Sim. Não que ele não possa ver uma criança e não fazer isso, ele pode sim, né, usar outras abordagens, a não ser, só vou fazer um teste aqui. Uhum. Mas o counselor não pode. Então, o counselor é assim, eu estou tendo, por exemplo, eu quero achar um emprego. Como que eu posso fazer? Então, vamos organizar aqui, vamos sentar, vamos ver as estratégias, né? Como que a gente pode fazer para você conseguir esse emprego? Do que você precisa fazer? É um organizador de vida. Um organizador de vida, mais ou menos. É porque não é só para isso, né? Eu tô querendo dizer que são... Sim. Não são... Não é nada mais profundo. Eu não sei se eu consigo explicar bem para você. Ele não é, por exemplo, eu tenho esquizofrenia. Não seria um counselor a tratar. Apesar de que ele pode ajudar no tratamento. Mas o tratamento psicológico pode ser feito com um psicólogo. Sim. E pode ser feito com o counselor, mas não... É isso que eu falei, eu acho que o psicólogo ele ajudaria melhor nesse caso, porque já é algo muito mais profundo. Mas ele gera um certo conselho, coisa do tipo, né, no caso. Não aconselhar, porque eu acho que a gente, na verdade, a gente instrui a pessoa, né, a achar as ferramentas para que ela mesma faça as decisões dela. Né? Porque eu não posso resolver por você nada. Você vai resolver por você, né? Então, por exemplo, se eu te falar o que você tem que fazer, aí seria eu. Eu estaria desconsiderando a sua história, né? Como que você está trazendo isso para o Brasil, no caso, para voltado mais para o infantil, e como que você decidiu cuidar só de crianças? Então, tá, eu cheguei no counseling ali, né? E Sim. dentro do counseling eu achei a ludoterapia. A ludoterapia, que você tinha perguntado, voltando, sim. Que tem toda uma lógica, né? Então, a ludoterapia, ela é a terapia através do brincar, certo? Então, a gente faz uma sala que tem um propósito, não é só brinquedos, é uma sala cheia de brinquedos, mas não é só colocar brinquedos, né? Tem uma ordem, tem um motivo daquele brinquedo estar ali, não é um brinquedo sem propósito, né? E ali existem vários tipos dentro da ludoterapia, né? Eu trabalho com a ludoterapia centrada na criança, então é a criança que vai liderando a sessão, certo? Tem a ludoterapia pro autismo, tem a ludoterapia da família, tem vários tipos de ludoterapia, né?
E eu fiz essa centrada na criança, eu fiz de autismo também, Altas e a da família. habilidades. Então, que são diferentes métodos usados ali na sala de ludoterapia, que é a sala de brinquedo. Uhum. Entendi. Certo? Entendi. Então, e junto com isso, dentro da ludoterapia, a gente tem a terapia da caixa de areia, que é a sand play, que a gente chama lá fora. É uma terapia junguiana e são várias miniaturas e uma caixa de areia, literalmente uma caixa de areia mesmo, de madeira, ela é pintada. E ali é o nosso inconsciente, o inconsciente da pessoa, ele vai simplesmente trazer as coisas. E a caixa de areia pra ele, né? A caixa de areia vai trazer. Vai trazer. Vai ter que construir uma caixa de areia enorme. 500 litros. Não, mas a pessoa não entra dentro da caixa de areia. Não, vamos lá. Ela fica isso só, é ela olha, né? Então ali é como se fosse um papel que a criança, ou enfim, a pessoa, ela vai desenhar. Porque a ludoterapia, ela é indicada de 3, né, para pessoas de 3, crianças no caso, a 12 anos. Já a sand play, que é a terapia da caixa de areia, ela não tem indicação, ela pode ser usada para qualquer idade, né? Não que a ludoterapia não possa, mas ela é mais indicada para criança, né? Porque eu acho que adultos até vão se sentir meio, o que eu tô fazendo aqui numa sala cheia de brinquedo? Assim, eu tenho algumas curiosidades, né? Por causa do meu filho que é autista, né? Ele, por exemplo, ele não brinca com tipo de brinquedo nenhum. Não tem interesse por brinquedo nenhum. Ele tem interesse por leitura, por revista. Porém, em algumas marcas de revista que ele escolhe, né, ele pega a revista, igual a gente faz, escolhe a revista, o que interessa para ele, ele vai depois para o Google, vai pesquisar o que é aquilo que ele... Né, para completar a leitura dele, ele vai pesquisar sobre aquilo. Se você pegar uma criança igual essa, assim, o tipo do Eric, né? Como que funcionaria? Mas assim, mais ou menos, só para mim ter uma ideia. Então, curiosidade, né? Sim. Essa terapia da caixa de areia, como eu estava dizendo para vocês, ela é algo que não é verbal. Ela traz muita informação ali, sem que a pessoa precise brincar ou fazer qualquer coisa. Ela vai formar um cenário ali. E às vezes o cenário é um carrinho. Simplesmente um carrinho. Você vai colocar um carrinho ali no meio da areia e isso vai querer dizer alguma coisa. Então, eu acredito que ela é muito abrangente, né? O meu trabalho, ele é fortalecer as crianças emocionalmente. Então, eu trago isso de uma forma diferente, eu acredito, porque são 3 tipos de terapias, né, 3 abordagens, no caso, que eu estou usando, que elas se complementam. Na verdade, você fala de crianças especiais e tal, mas não é somente crianças especiais. Não. Não é porque eu que, como curiosidade, que perguntei, sim, não entendi. Porque a gente está indo para um papo e parece que está direcionando para crianças especiais, mas não é especificamente só para crianças especiais. Para crianças que têm, de certa forma, uma dificuldade emocional para ser resolvida. Sim, exatamente. Pode ser tanto um luto, pode ser um luto, né? Uma separação, um caso. Pode ser algum problema na escola, pode ser comportamental, né? Eu acho que a gente entrou mais foi mais pro lado do autismo, porque eu trabalhei lá na Austrália por 7 anos só com autistas. Entendi. Então, e as comorbidades, no caso, né? O TDAH, enfim, o TOD e outras. Agora, aqui em Cachoeiro, ele falta um pouco de, vamos dizer assim, de uma atenção especial, né, para essas crianças em relacionamento ao autismo, né, relacionado ao autismo. Porque falta pessoas, falta gente para trabalhar. Sim. A demanda é grande. A demanda é muito grande, entendeu? Não tem. E acho que o que você está fazendo, acho que vai ser muito bacana, tá? Eu espero. Se eu puder ajudar, eu falo, com certeza. Eu sou uma gotinha. Já pode. Com certeza. Seria um prazer para mim, porque eu realmente faço isso porque foi uma coisa que eu escolhi mesmo, né? Não me foi imposto nem nada. E eu me descobri e eu sou muito apaixonada por isso. Aqui no Cachoeiro não tem uma clínica especializada
para autismo, voltada para o autismo. Você sabia disso, né? O meu, por exemplo, ele mora com a mãe em Itapemirim. Né? Lá tem uma clínica especializada com os profissionais especializados. Ah, que legal. E aqui falta profissionais na área. E eu acho que precisa de haver uma identificação do profissional, né? Sim. Porque não é qualquer um. Quando eu trabalhei lá na Austrália, eu fiz grupos de colônias de férias, como se fosse, né? Só para autistas. E foi muito difícil, foi muito desafiador achar profissionais. Porque as pessoas, mesmo que trabalhem com crianças, que estejam acostumadas, eu tinha que socorrer a criança, tinha que socorrer o trabalhador, tinha que socorrer o pai. Então, acabou ficando muito pesado. Porque as pessoas acham que é só ir lá e trabalhar. Porque lá, como você ganha bem trabalhando com isso, muitos imigrantes querem ir para lá e querem migrar para essa área por causa do dinheiro. E, na verdade, você tem que ter um dom, você tem que gostar daquilo, porque realmente tem situações que são situações que não são qualquer um que conseguiriam passar, sabe? Você tem que estar ali com o seu coração mesmo e aberto a fazer as coisas para aquela pessoa, entende? Sim. Aberto a ajudar mesmo, genuinamente. Deixa eu te fazer um questionamento que, de repente, você consiga me responder. Tem crianças, por exemplo, que nascem com aspecto autista e tal. Tem outros que têm o TDAH, o TOD, etc, etc. A tecnologia, de alguma forma, tem criado alguma situação de algo que a criança não tem? A tecnologia tem, tipo... gerado um falso TOD, por exemplo, ou coisa do tipo, excesso de telas, ou coisa do tipo. Você consegue me falar alguma coisa sobre isso? Eu acredito que tudo que é em excesso vai causar algum dano, né? Então, eu acredito que isso possa piorar alguns casos. Não sozinho causar, porque eu acho que depende de muitos fatores, né? Sim, sim. Até mesmo genéticos, enfim, predisposição e tudo isso. Então, não acredito que seja fator definitivo, mas que sim ajuda. Faz sentido? Faz sentido, faz todo sentido para mim. Como os pais podem identificar os sinais dos filhos que precisam de apoio emocional e terapia? Então, isso pode vir de várias formas, né? Por exemplo, na escola, é onde as pessoas descobrem bastante, né? Talvez seu filho esteja tendo algum tipo de desafio na escola, com os amigos, né? Então está se isolando muito, porque a gente tem que analisar que existem fases. Sim, claro. Né? Sim. Então a fase, ela vai estar ali, pode ser que ele esteja mais recluso, mas será que essa fase não está durando muito? Então são coisas a serem observadas. Sobre o vínculo de pais e filhos é crucial. Quais as práticas você recomenda para fortalecer essa conexão? Ai, gente, conexão, eu acho que falar de conexão é falar sobre amor, porque a conexão, eu acredito que as crianças é basicamente tudo o que elas precisam. Se elas têm boas conexões, né, se elas têm conexões saudáveis, elas vão conseguir ter um futuro melhor. Né? Então, assim, por exemplo, se a gente trabalha, fortalece, né, a conexão interior dela, no futuro essa criança ela vai ter mais facilidade em resolver os problemas, porque os problemas eles são da vida, eles vão aparecer, não tem como a gente colocar a criança numa bolha e poupar ela de tudo aquilo de ruim que vai acontecer. Não, eles vão acontecer. Mas quando a gente cria uma conexão onde a criança pode se expressar, pode ser ela mesma, pode, enfim, pode falar a verdade, né? Então, eu tô sentindo isso, eu quero isso, dessa forma ou daquela, né? Isso, a gente ali tá criando, sim, um campo para ela conseguir ter as ferramentas necessárias para ter um futuro melhor, né? Então a conexão, quando ela é fortalecida de dentro para fora, você vai ver, você começa a ficar melhor, né? Emocionalmente falando, internamente falando, e as suas relações elas começam a melhorar. Eu
privo muito por isso, né? De estar com meu filho, por exemplo. Eu, por exemplo, tenho aula de jiu-jitsu com meu filho. Então, eu levo meu filho para o jiu-jitsu. Então, o que acontece? Largo tudo, quero ir todas as segundas e quartas-feiras, eu estou lá com ele. Prefiro da minha casa até a academia ir caminhando com ele, porque eu vou conversando com ele, né? Chego lá, eu fico vendo as lutas, as coisas, corrijo ele quando preciso de corrigir, volto conversando. Costumo sair com ele para tomar um café na padaria e tal. Meu menino tem 6 anos, entendeu? E eu gosto muito disso, dessa conexão, entendeu, Leomar? Sim. Porque eu entendo que, tipo assim, esses momentos, eles vão ficar para sempre na vida dele. E de alguma forma eu consigo passar algumas coisas. Aproveitar a fase, né? Na verdade. Sim. E aí, tipo assim, de alguma forma, ele consegue se abrir comigo, falar coisas que às vezes não falaria, né? Se a gente perdesse essa conexão, Com né? certeza. Eu até acho que é o meu achismo, né? Que muitos pais e mães têm deixado os filhos, né? De qualquer jeito, têm visto o filho só de noite, na hora de dormir e tal. Não quer dizer que eu não trabalhe muito. Eu trabalho muito, né? Tenho meus compromissos semanais e tal. A correria do dia a dia, ela é escaldante. Mas eu prefiro falar assim, tem 5 mil reais para você ganhar tal. Eu deixo os 5 mil reais lá e vou ficar com meu filho, porque não tem dinheiro que pague. É muito gratificante, né? Eu também falo da mesma forma, né? Que no caso, meu filho, ele mora com a mãe lá em Itapemirim, igual eu falei, né? Mas os finais de semana eu trabalho com música. Então eu estou deixando às vezes de trabalhar os finais de semana, né? Para poder ficar com meu filho, aproveitar que na verdade eu perdi já uma fase aí, né? Eu perdi trabalhando muito. E como não fiquei rico até agora e não vou ficar mais rico, então eu acho que eu posso aproveitar mais a fase com meu filho, entendeu? Os finais de semana, né? Eu toco só na sexta, ele chega no sábado, eu toco na sexta, não tem problema. Eu gosto de final de semana, né? Não vou trabalhar nem sábado, estou deixando de trabalhar, mas trabalho só amanhã, mas vou ficar o final de semana com meu filho. Tempo é precioso, né, gente? Muito. E rotina na vida de criança é essencial. A criança precisa de uma rotina, né? Então, quando você fala, toda segunda e quarta eu levo ele, isso é maravilhoso. E meu filho, ele é um autista, mas é um autista figura, tá? Ele depois gosta de em off, gosta muito, apaixonado. Depois eu vou contar em off algumas situações. Por favor, vou adorar ouvir. Aí como que você envolve os pais nessas terapias? Então, e aí eu tenho as sessões de orientação parental, porque é muito importante que os pais estejam atentos a tudo que está acontecendo e também a gente considerar a história dos pais, porque os pais, como as crianças, né, no momento, eles já foram uma criança, eles têm as dificuldades deles, os desafios, e isso tem que ser considerado. Mas é importante que eles estejam dentro do processo junto com a criança, porque eu costumo dizer que eu sou só uma gotinha dentro de um oceano, né? Eu fico 50 minutos com a criança na semana, os pais estão ali 24/7, né? Então, se eles não sabem o que está acontecendo, eu não faço milagre, não conserto crianças, entende? O meu trabalho, eu acho que ele é muito profundo, né? Porque eu não foco só no comportamento, porque o comportamento, ele quer dizer alguma coisa, né? Por que a criança está se comportando? Mas tem uma base naquilo. Então, é tentar achar aquela base e entender, né, por que aquele comportamento está sendo mostrado ali, né? Ele está querendo comunicar alguma coisa. Existe algum limite de ida, por exemplo, até aqui eu posso ir, como no seu processo terapêutico, daqui para frente eu preciso de transferir para um outro tipo de profissional? Eu acho que é muito relativo, né? É muito relativo. E dependendo, às vezes sim. Mas eu acredito que é um trabalho conjunto, né? Um trabalho com uma terapeuta ocupacional,
com uma psicóloga, não teria problema algum, entende? O meu trabalho ele é basicamente focado em fortalecimento emocional. Criação de dependência, autonomia, conexões, é basicamente isso. Fora disso, aí sim, seria para outros, né? Então, problemas motores, com certeza. Vamos lá para terapeuta ocupacional. Algum transtorno que eu não possa, que eu esteja até vendo ali, mas que eu não posso identificar no sentido assim, né? Não posso dar nenhum teste, nem nada. Psicóloga, entende? Então, eu não tenho problema nenhum em falar que o meu trabalho ele é conjunto. Ele Teve algum processo de barreira, rejeição quanto a esse novo modelo de... Eu acho que sim, porque tudo que é novo é um pouco complicado para as pessoas. As pessoas. Por parte de quem? Vezes... Por parte de profissionais, por exemplo, que atuam na área parecida? Profissionais que atuam na área, né? E em geral. Às vezes as pessoas não querem nem ouvir, né? Não, o que é isso? Da onde que tá vindo? Né? Por que que... Não tem necessidade. Eu preciso de outra coisa, né? Então não eu já acho muito interessante, porque as novas ideias é que vai, né, motivar as mudanças, novas mudanças que a gente precisa, né? Sim. E assim, de alguma forma tem muita coisa que muda a vida das pessoas, né? O lance de pensar diferente, o lance de ter novas ideias é incrível. Às vezes, cara, igual eu mesmo gosto, né? Toda segunda-feira, né? Tem um vídeo lá do Anderson, né? Faço um videozinho lá, assim, dos meus pensamentos mesmo, do que eu acredito e tal, minha filosofia de vida. Isso acaba ajudando alguém. Sim, sim. É quantas pessoas... Nossa, minha vida mudou por causa... Cara, e é muito gratificante, cara. Até porque o que ajuda um pode não ajudar outro, né? Sim. Gente, tem lugar para todo mundo. A gente tem que ser luz e acender a luz para... É como diz o ditado, né? Às vezes o mesmo médico que é bom para você, talvez não seja bom para mim. Não seja bom para mim, né? Entendeu? Então, isso é relativo. Tem espaço, tem campo. E eu acho que quanto mais ferramentas a gente tem, melhor é. Mais ideias novas. Então, ideias novas, é maravilhoso isso. Eu não consigo enxergar isso nem 1% como uma coisa igual ruim. A última ideia que eu achei maravilhosa, né, do doutor, né, a respeito de que a asma tem cura. Uhum. Olha que bacana, cara. Baseado no estudo, papapá. Que coisa bacana, que maravilhoso. Aí ele tá sofrendo algumas retaliações. Mas é sempre assim, sempre vai. E tá tudo bem, né? E tá tudo Sim. bem, eu não sou pra todo mundo. E tá tudo bem. É verdade. Você pode compartilhar pra gente algo que marcou pra você nesses tempos de terapia lá na Austrália, né? Algum caso específico? Então, teve uma criança de 4 anos que ela perdeu a mãe por overdose. E ela ficou na casa com a mãe, só tava ela e a mãe. E ela ficou na casa com a mãe por 3 dias, com a mãe morta por lá. Nossa. Então, depois de 3 dias, né, que ninguém conseguia falar lá, acharam a criança, acharam a mãe, que já estava, obviamente, né, já tinha falecido. E aí, quando essa criança chegou para terapia, ela fez a caixa de areia, ela colocou lá um monte de bebida, um caixão, e ela não falou nada. Ela só colocou, ela só montou um cenário. Que troço doido. Então, imagina, olha como que isso é potente para as crianças que estão ali e às vezes não conseguem verbalizar aquilo que elas estão sentindo. É um grande boom, né? A gente tem que parar para pensar um pouquinho que a vida é muito louca, né? Então, é incrível. Eu acredito muito que é algo que ajuda e é muito bonitinho também, né? Todas as miniaturas, né? E às vezes um dinossauro não quer dizer que seja um dinossauro, né? A maioria das vezes, inclusive, quando a criança usa é alguma figura que ela está atribuindo a alguma coisa, não algum monstro específico e tal. É. Como medir o processo emocional comportamental de uma criança durante o processo terapêutico?
a gente vai fazendo análises, né? Eu vou anotando coisas, vou marcando como que essa criança estava em uma sessão, e na próxima, e vou conversando com os pais também, pegando feedback, escola, como que estão indo as coisas. Isso é muito importante, para a gente ter uma régua, né? Porque senão fica tudo muito solto. Né? E não pode. Não resolve nada. Poder, eu acho que assim, toda ajuda é ajuda, né? Mas eu acho que fica mais legal quando a gente faz isso. E fica mais confiável. Eu acho que os pais sentem mais segurança, né? Para saber o que é que está acontecendo aqui. Né? E também tem a questão da responsabilidade, né? Porque eu também mostro. Falo, olha, tá aqui. A gente combinou isso. Tá sendo feito. Como é que a gente vai fazer? Então há um diálogo, né? Muito aberto. O que considera essencial para que as crianças desenvolvam confiança e resiliência? Aceitação. Aceitação de quem ela é. Espaço para ela ser quem ela é. Porque as crianças são muito mandadas, né? E elas têm que receber, elas têm que receber informações. Só que precisam de limites também, né? Mas quando ela tá ali, por exemplo, na sala comigo, e até mesmo em casa, se a criança começa a chorar e eu vou lá e acolho ela, eu tô dando espaço para ela ser quem ela é. O que tá acontecendo? Você quer um pedaço de bolo? Tudo bem, eu sei que você quer, mas não tá na hora de comer isso. Eu sei que você tá frustrado e tá tudo bem. Eu tô aqui se você precisar de mim. Ponto. Acabou, não precisa você fazer mais nada. Não é dar para a criança o que ela quer, mas acolher o que ela está sentindo, entende? Dentro disso, então, há momentos que precisa de haver a sua intervenção, chamando o pai, ó, isso, está acontecendo isso e tal. Eu acredito que esse comportamento não é legal. Você diz do pai ou da criança? Não, você chamar porque você percebeu uma situação... Entre o pai e a criança? Entre o pai e a criança e tal, né? Que, através da criança, né? E que de alguma forma você de repente precisa chamar o pai ou a mãe e tal para conversar sobre aquele assunto. Eu acho que isso entra dentro da terapia já, né? Na orientação parental isso vem à tona. Não necessariamente eu vou falar, vem aqui, senta aqui, eu vou falar com você, não. Mas dentro da orientação parental a gente vai discutindo, né? Momentos, histórias, e vai ajeitando, né? Vai construindo um quebra-cabeça, quase. Mas gera algum desconforto, às vezes? Com certeza, porque tem alguns pais que vêm e acham que o trabalho é só meu, e não é. Não é. O trabalho é mais do pai do que meu. Eu tô aqui só para ser apoio, para ser suporte, para identificar o problema, para ajudar a ter uma visão de um outro ângulo. Sim. Mas quem vai fazer o trabalho não sou eu, é o pai e a mãe. Então, sim, há um desconforto muito grande. Inclusive, tem pessoas que querem parar a terapia. O pai quer parar, a mãe, ou a mãe, né, no caso, porque eu conversei com eles e acho que foi muito... Eles não estavam esperando, sabe? Porque, assim, eu não sei, né? Mas às vezes pode dar a entender que tem pais que acham que você que vai resolver todos os problemas. Sim. Porque você é profissional, você vai resolver. Já chega com isso em mente. Toma aí. É como se fosse um celular, né? Conserta aí. E não é assim, gente. É um processo, e o processo ele é longo. Você vai conduzir, Exatamente. Você está abrindo espaço. Um lugar seguro, entende? Mas eu não consigo consertar. Exatamente. Você já tinha até falado sobre isso. Mas é difícil, tá? Eu sei que tem pessoas que é muito difícil. É igual você levar o carro para consertar, você manda o cara... gastou a lona de freio. Beleza. Você levou no mecânico e trocou a lona de freio. Depois, deu problema na bomba de gasolina. Aí você vai chegar para o mecânico e falar assim, aqui, deu problema da bomba de gasolina depois que você mexeu na lona de freio. Uma coisa, outra coisa. Verdade, mesmo. Verdade.
Como a pandemia impactou a saúde emocional das crianças e como a terapia pode ajudar? Então, isso é uma pergunta muito bacana, né? Porque eu acho que a tecnologia, ela deu aquele boom nessa época, né? E aí foi sobre o que a gente conversou antes, né? Sim. Então, as crianças acabaram tendo muito isso, né? Ficando muito em casa, não tendo contato com outras pessoas, a não ser os pais, né? O que poderia ser usado de uma forma muito boa. E, de algum modo, isso foi. Mas tiveram muitos conflitos, porque também tem os pais, às vezes, que acabam não ficando muito com os filhos, né? E aí, na pandemia, isso acabou acontecendo. Então, mudou a dinâmica da família, né? E como lidar com isso? Então, a terapia, ela nunca para, né? Na época de pandemia, não foi diferente. Porque aí sim que as pessoas precisavam mesmo de terapia. E essa dinâmica do mundo, né? Ela mudou muito. Você hoje... a gente fala de cidade interior, né? Que tem casas e tal, que tem quintal, etc, né? Mas aí você olha para um contexto geral hoje da evolução, né? São pessoas morando em apartamento aí de 60 metros quadrados, Então, né? Por exemplo, você imagina as crianças todas em casa, morando num apartamento de 60, 70 metros quadrados, durante aquele período todo de pandemia. Vai fazer o quê? é muito complicado, né? E ter que... Além dos filhos e as mulheradas, só... Os caras vão... Ele tá culpando as músicas. Olha lá. Os homens são santinhos sempre. Uhum. Ah, é verdade, né? É verdade. Quais as técnicas emergentes e tendências você acredita que moldarão o futuro da terapia infantil? Pô, essa é uma boa pergunta. Eu nunca parei para pensar nisso, mas eu acredito que a gente está nessa era da terapia comportamental, que é muito necessária, né? Ela é muito necessária. Mas talvez eu acho que tentar achar o equilíbrio, né, entre a terapia que está ali, né, focada só no comportamento e talvez algo que seja que vá um pouco mais além, né? Então é achar esse equilíbrio aonde, porque a gente está nessa era, né, aonde tudo é aba, né, tudo é TCC, que é a terapia comportamental, né? Então talvez eu acho que vai ter uma reviravolta aí, espero que para o futuro tenha. E você, eu acredito que tenha, sim, com certeza. Sabe, porque vai ficar saturado, é aquilo, e precisamos de novas coisas, né? Você sim é uma garota, né? De certa forma, né? Sou... Como uma garota decide trabalhar com crianças, né? Com essas coisas. Como que foi isso aí? Eu acho que é a garota que tá dentro de mim, né? Sempre teve essa... Sempre gostou de estar com criança? Não, eu acho que é baseado na minha infância, das coisas que eu fui aprendendo sobre mim, sobre as coisas que eu fui... nos cursos que eu fui fazendo, que eu fui vivenciando, né? Filho você não tem? Não tenho. Por enquanto não. Ainda não. Então, foi algo muito do meu coração mesmo, igual eu falei, foram me puxando e eu fui entrando nisso de cabeça, eu vou dizer assim, porque eu acho que eu me entreguei desde o momento que eu comecei. Sua mãe, seus pais têm como referência também? Em que sentido? Desculpa. Desse jeito de querer cuidar? Porque, igual, por exemplo, cuidar de crianças especiais, né, cara? É um dom. É um dom. Não, minha mãe não trabalha com isso, meu pai também não. Eu acho que minha mãe até tem um jeito diferente, né, de lidar com as coisas. E é o jeito dela, o jeito que ela aprendeu, né? E o meu pai também. Então, eu acho que tá sendo algo novo na família, para falar a verdade, né? Entendi. O que as crianças podem ensinar aos adultos sobre emoções e resiliência? Tudo.
Tudo, porque a criança tá ali, ela é pura, ela tá ali, entende? Então, tudo que a gente pode ter de mais puro tá numa criança. A resiliência de estar ali todo dia, aprendendo, né? E olhando tudo do mundo, né? Experimentando todas as coisas. Para mim, isso é tudo. Não guarda rancor, não guarda... Vocês já viram aqueles vídeos que mostram até crianças com algum tipo de necessidade especial? E crianças que são maiores não vão para essa... tem 2 quartos, né? E aí elas olham e elas têm que escolher. Elas vão brincar sozinha ou vão para esse quarto, né? Com alguma criança com algum tipo de deficiência. E aí as mais velhas escolhem ir para o quarto sozinho. Você me falou um negócio interessante aí. Tem em São Paulo, tem um grupo de adolescentes, porque, por exemplo, né, o meu filho, ele tem 15 anos. Ele tem um primo que está com agora, acho que com quase a idade dele, uns 12, 13. Porém, quando esse primo estava pequenininho, brincava com ele. Hoje esse primo não brinca mais com ele, porque a cabecinha do meu filho, ela continua lá com uns 3 aninhos, 2 aninhos, 3 aninhos. Então, esse grupo de adolescentes, eles vão à casa das crianças que são autistas, né, mais ou menos nessa idade aí deles, né, de 15, 16, 17, interagir com eles. Eu achei isso o máximo. Isso é que maravilhoso. poderia criar isso, né, na nossa região, né? Com certeza. Aí você me falando isso aí, me lembrou isso. Gente, há tantas coisas que podem Bacana ser isso aí, criadas. tá? Porque, na verdade, aí o que eu fiz? Sabendo disso aí, eu tenho uma sobrinha que é a mesma idade do meu filho. Aí pedi ela para, assim, de 15 dias, né, fazer uma visita para ele, para conversar com ele. Interagir com ele. Muito bacana, tá? É mesmo, é mesmo. Lá eu via que às vezes tinham escolas, né, que entre elas, lá tem as escolas, né, especiais, e aí os alunos faziam como se fosse uma troca, né? Sim, alguns sim. Iam para lá e era maravilhoso para acabar um pouco, né, com essa coisa, esse bicho de 7 cabeças que parece, né? Sim, às vezes sim. uma criança na rua tá fazendo steaming, né, que a gente chama, e as pessoas ficam olhando como se fosse, e para elas é realmente algo que elas não têm contato, sim, né? Sim. Então, se isso fosse ensinado, se isso fosse desde cedo, não teria tanto espanto. Aqui nós temos necessidade de montar um grupo, assim, né? Essa questão do ensino, de falar mesmo sobre as crianças especiais e tal. Eu estava conversando com o Eduardo, tive com o Eduardo, né? Sim. Lá do Colégio Adventista, e eles têm passado muito essa percepção dentro da escola, entendeu? E, tipo assim, ele percebeu que as coisas mudaram demais, entendeu? As crianças agora já não faz aquela chacota, trata a criança com maior carinho, né? É o trabalho de conscientização, Sim, né? Sim, porque a pessoa vai aprendendo desde quando ela é pequenininha. É assim, ninguém nasce racista, ninguém nasce com preconceitos, isso vai se criando. Se cria, verdade. Na vida. Verdade. Né? No seu ambiente. Então, se a gente consegue, desde cedo, ensinar para essas crianças, poxa, imagina no futuro como é que seria. Qual é a maior lição que você aprendeu em sua jornada como terapeuta infantil até o presente momento? Olha, eu acho que eu aprendi a amar de uma maneira mais profunda, a aceitar muito mais, né? A estar ali aberta para olhar para aquele ser e enxergar ele, não só estar ali de corpo presente, mas estar ali mesmo com tudo que eu posso, entende? E eu acho que eu aprendo isso com as crianças no meu dia a dia, né? Cada criança que vai lá, que às vezes parece que me conhece, ó, há anos.
Esse tratamento de crianças é de que idade a que idade, assim? De 3 a 12. 3 a 12. Mas eu trabalho com 3 a 18. Exatamente. O meu foco não é adolescente, porém, por causa do autismo e outras deficiência intelectual, eu deixo até os 18, porque muitas vezes a criança tem 18 com cabeça de 10, né? Então, e assim, e quem precisar? Eu acredito que quem precisa chega até mim, entende? Sim. Mas, independente da idade. Então, se, por exemplo, uma criança, mesmo que não seja, que ela seja, né, neurotípica, tá tudo bem. Se ela chegar para mim com os 18, eu acredito, e a gente se conectar, eu acredito que o meu trabalho vai ser feito, independente, entende? E a demanda já tá reprimida? Tá indo. Eu acho muita demanda. Então, ainda eu tô caminhando. Tá caminhando ainda. Né? Porque ninguém sabe quem eu sou. Ah, por que tipo assim, eu vou atender em Vitória, em Cachoeiro? Eu ia fazer isso. Mas é difícil, né, gente? Não é tão simples assim, porque tem muito investimento. Sim. Né? Então, eu tô atendendo no By Minas agora. E então eu reformei, né, uma sala lá. Graças a Deus eu achei esse local, né? Então foi para mim, imagina ter que achar um outro local em Vitória e tá os dois ao mesmo tempo. Eu preciso primeiro fortalecer um para depois ir pro outro, entende? Não dá para eu ficar bamba nos dois. Eu preciso então, no momento de uma base. Então no momento você vai atender exclusivamente Cachoeiro. Cachoeiro. Sim. Então. E por que você escolheu a cidade do Roberto Carlos? Na verdade, foi a cidade que me escolheu, como sempre, na minha vida. E o bom que a sua CNH vai demorar mais tempo para você perder. Ai, mas não, tá tudo tranquilo. Mas você é natural de Muqui, né? Sou natural de Muqui. Mas você é muquirana? Olha, desculpa, gente. Vai com calma. É brincadeira. Calma, é brincadeira. Não, então eu só nasci em Muqui e é isso, eu acho que eu tive essa oportunidade aqui com a sala que apareceu e lá em Vitória estava mais difícil de achar uma sala, um lugar que eu gostasse, que eu me identificasse. Então foi aparecendo as coisas aqui, o caminho foi fluindo aqui. Alguém te puxou? Eu só vou com o caminho. Alguém Sim. Por que você não faz aqui? Sim. Assim como foi para ir lá para a Austrália, mesma coisa aqui. Vem para Cachoeiro. Desde quando eu vim, porque eu vim passar férias aqui só. Vim passar férias e aí nas férias. Como assim? Né? Como que alguém sai de Vitória e passa férias no Cachoeiro? Não, eu vim passar as férias. Calma aí. Eu vim passar as férias em Marataízes, da Austrália. Marataízes e Cachoeiro também. Aí eu tava lá e eu falei, gente, eu senti coisas que eu não sentia há tanto tempo. Porque lá é uma cultura completamente diferente, né? Então, eu fiquei assim, impressionada. E eu vinha pro Brasil todo ano, não é que assim. Mas esse verão foi uma virada de chave na minha vida. Marataízes é a extensão de Cachoeiro, né? É, né? É o nosso quintal. Então, eu conheci muita gente de Cachoeiro lá. E aí as pessoas falavam, não, Cachoeiro é ótimo, tem muito mercado. Abacaxi de Marataízes. Doce. E aí foi isso, aí eu caí aqui de paraquedas. Eu fico ainda me perguntando, eu falo, gente, o que será que tá reservado para mim? E eu tô vendo aí no caminho. Fé em Deus e pé na tábua. Fé em Deus e pé na tábua. É só isso que eu tenho. Então você acredita que é um direcionamento de Deus? É um direcionamento de Deus. Eu não tenho dúvida. Você, no início, a gente, não sei se foi em off ou em algum momento você falou isso, sobre a amizade sua com a Lila, né? Que a Lila tem um projeto, né? De criança feliz, não é isso? Você faz parte desse projeto? Ainda não. Já falei pra ela. Falei, Lila, quero ajudar. De novo, Lila, quero ajudar. Que bom. Muito bom isso. Já falei. Ela falou que tem umas viagens, né? Eu vi a última viagem que eles fizeram, achei incrível. E pretendo participar da próxima. O projeto dela é muito bacana. Muito bacana mesmo. Nos hospitais. Exatamente. Você será muito importante nesse projeto. Eu tenho certeza disso. Já é. Com certeza. Dentro de
todo esse processo seu, você foi à Austrália e agora começou a empreender em Cachoeiro de Itapemirim e tal. Me fala pra mim, o que é sucesso pra você? Você se sente uma pessoa de sucesso? Eu acho que eu me sinto uma pessoa a caminho do sucesso. Sim. Eu acho que o sucesso ele é construído. Para mim, sucesso é ter uma família, é ter saúde, é ter filhos que eu ainda não tenho. Então, para mim, isso é algo que está em construção, né? E sim, o profissional é algo que eu não conseguiria trabalhar com nada que eu não gosto. Entende? Esse eu acho que é o meu perfil. Então, sucesso profissional, sim. Sim, eu trabalho com algo que eu amo. Não tenho por que reclamar disso. É um sucesso. Mas eu acho que um sucesso maior para mim é uma família e filhos. Daqui a pouco chega. Daqui a pouco chega, tá batendo na porta. Eu nem perguntei, você você é casada? Não sou. Então, tá namorando e tem que... não faça a pergunta. Daqui a pouco eu tô te ligando. Não, ainda não. Eu ia te entregar de qualquer jeito. Não, eu vou perguntar. Poxa, ela quer uma família, né? E a gente... Vai que, né? Vai que dá certo. Vai que a gente... Ajeita esse negócio aí. Exatamente. Eu vi aquele podcast, né? Eu vi que uma moça lá tá procurando, né? Quem sabe? Bacana. Estamos chegando no final, né, do nosso episódio. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui, as considerações. Se faltou alguma coisa, alguma informação que precisa ser dada, fique à vontade. Essa câmera aqui é totalmente sua. Pessoal, invistam no filho de vocês, no futuro. Porque quem investe em terapia está investindo no futuro, né? Quem que a gente quer ver chegando aí no mundo, né? Esse mundo que a gente está construindo. Os filhos, eles são reflexos daquilo que a gente faz agora. Então é importante, desde o começo, a gente estar fortalecendo o emocional, trazendo independência. Invistam em terapia. Eu acho que se as pessoas investissem mais em terapia, a gente não teria tantos problemas com drogas, né, com violência, porque isso tudo são sintomas de algo que não foi tratado, né? Então, se a gente pode cuidar disso enquanto a gente está ali, ainda é sementinha, né? Esse seria o meu maior conselho. Muito bem, muito bem. Eu conversei aqui com Amanda Coppi. Muito obrigada. Amanda, foi um prazer. Muito obrigada conversar. Valeu, Amanda. Com vocês. Você é show. Eliomar. Meu brother. Obrigado mais uma vez. Né? Mais uma vez, estamos juntos. No Plano 7. Vai ficando por aqui. Uma boa noite, gente. Beijo no coração. Deus abençoe. Valeu, tchau, tchau.